Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Chegamos à lição número 10 desse segundo trimestre de 2024. O autor dessa lição, desse trimestre, o pastor Mark Finley, não foi por 4 caminhos, como se diz a expressão, foi direto ao ponto. Em Portugal se diz que ele não tem papas na língua, porque a lição dessa semana, sobretudo a lição de domingo, manda brasa nesse tema que nós estamos abordando essa semana, que é sobre o espiritismo, essa questão da vida após a morte. Então, lição muito interessante, a gente vai falar de muita coisa, o espiritismo e a morte no Antigo e Novo Testamento, o espiritismo agora na fase final da história desse mundo, tem um papel muito importante, um pouco da origem. Eu vou também contar um pouquinho da minha própria experiência, porque infelizmente minha família em um certo momento lidou com o espiritismo, se envolveu com isso, e realmente eu posso dizer para vocês que não foi uma boa coisa. Tudo isso e muito mais na lição dessa semana, se você assiste os dias por separado. A gente vai se encontrando cada dia. Se você gosta de assistir o resumão de uma vez só, daqui a pouco você já vai ter toda a sequência do que eu estou falando aqui para você. Antes de começar, eu gostaria de saudar os meus irmãos lá de Paris. Estive aí no sábado passado com os irmãos no 20º aniversário da Igreja de Língua Portuguesa em Paris, a igreja que eu ajudei a fundar há 20 anos atrás. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estavam ali presentes. Muitas pessoas vinham me falar: pastor, assisto você na lição, acompanho a lição toda manhã contigo. Outros escutavam em francês, outros em português, e foi muito legal. Tirei fotos com alguns, foi muito bom ver a reação de vocês e saber que vocês estão firmes aí no estudo da lição da Escola Sabatina, ok? Então, saudação para o pessoal de Paris, foi um prazer ter estado com vocês aí. Gostaria também de lembrar a você que temos um novo programa no nosso canal, você já deve ter visto, não? Temos aí a Larissa Pross, que é a antiga apresentadora da Novo Tempo, que está agora no nosso canal, e está apresentando um programa de entrevistas. Então, nós já começamos, o primeiro episódio foi publicado na semana passada. Como vocês sabem, é o formato podcast, onde a gente tem tempo para ficar, para deixar a pessoa falar, para ouvir. Então, é aquele programa que você está ali na cozinha, está no carro, está em algum lugar, e você coloca ali, você entra na história e acompanha a pessoa. O testemunho do pastor Ronaldo de Oliveira, muito impactante mesmo. Eu já tive a oportunidade de ouvir 1 ou 2 vezes pessoalmente, mas eu creio ali que na gravação ele teve mais tempo para contar detalhes e tudo, porque quando é programação de igreja você tem que respeitar um pouco o tempo, né? E lá o pastor estava à vontade, realmente, e contou como foi em detalhes a sua história, sobretudo esse sequestro que ele viveu ali na Angola quando foi missionário ali durante um certo período. Então, vale a pena você assistir o vídeo, o primeiro vídeo dessa nova série apresentada pela Larissa Pross. Está aqui no nosso canal. A gente também envia no grupo aí na comunidade do WhatsApp. Muita gente perguntando: pastor, como é que faz para entrar na comunidade do WhatsApp? Gente, tem uma parte do vídeo aqui embaixo que se chama descrição. Você clica, vai abrir, tem várias coisinhas. Uma delas é unir-se à comunidade WhatsApp. Outra é fazer o meu pedido de oração. Outra é me tornar um guerreiro de oração. Então, através desses links, você pode entrar na comunidade. Você quiser fazer um pedido de oração, você pode fazer. Se você quiser entrar no grupo que vai interceder pelos pedidos também, você pode. Então é isso, tá tudo embaixo na descrição, não nos comentários, na descrição. Quem sabe a gente vai começar também a colocar no primeiro comentário fixado as mesmas informações, porque para muitas pessoas às vezes é complicado, ok? Então é isso, lição a lição dessa semana promete bastante, e se você está aí com a gente, vamos lá para o início da lição dessa semana através da lição do sábado. Gente, a lição do sábado que introduz vem dando as bases. O versículo vocês já conhecem porque é muito utilizado muitas vezes que a gente prega sobre a volta de Jesus, mas também sobre esse tema, né? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa frase é importante para o nosso tema da semana, né? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Gente, desde o início, quando a serpente, né, em forma ali de uma serpente muito linda, eu sempre gosto de relembrar que a serpente que tentou a Eva não é a serpente feia, asquerosa que a gente vê hoje em dia. Era algo que tinha asas, que brilhava, e quando começou a falar, parecia que era algo quase que normal, né? De tão bonito que era aquele animal. E ali aquela serpente, ao tentar seduzir, né, a Eva, que, né, como a história conta,
ela tem essa afirmação, é certo que não morrereis, mas que na verdade vocês vão expandir a vossa visão, vão abrir os olhos, vão ver coisas que vocês não conhecem, imagino, né, uma série de argumentos. Aí está a raiz dessa pregação que é, eu acredito, a maior pregação do inimigo até o dia de hoje. Assim como nós pregamos muito sobre a volta de Jesus, que Cristo nos ama e nos salva, a maior pregação de Satanás, a meu pensar, é a pregação da questão da vida após a morte, né? Que as coisas têm um outro significado, você vai ter uma segunda chance, você tem que evoluir, você pode receber sabedoria, conselho, você pode ter riqueza através de poderes sobrenaturais que vão vir te ajudar. Gente, isso aí é uma grande falácia. O pastor Mark Feeling, ele bate duro nesse tema no dia de amanhã, a gente vai ver na lição de domingo, mas a lição dessa semana vem nos alertar que isso é algo que está desde o início, que permeou o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e que em nenhum momento nenhum dos discípulos, ou mais tarde apóstolos, o próprio Jesus ou os profetas do Antigo Testamento validaram isso. É certo que existem algumas histórias que podem, né, nos fazer assim duvidar, mas quando a gente pega o conjunto de toda a Bíblia, ela é muito, mas muito clara. Se existe um tema na Bíblia que eu acho que com um pouco de bom senso e com sinceridade, a pessoa pode entender que realmente a Bíblia é muito clara. E a gente vai ver isso bastante a partir de amanhã. Mas aqui, com relação a sábado, gente, como é que pode haver ressurreição se já está todo mundo no céu ou no inferno? Ressuscitar quem? O quê? Olha só, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, existem mortos em Cristo e mortos que não estão em Cristo. E aqui vem ressuscitar os mortos em Cristo no momento da volta de Jesus. Como a gente já sabe, existe a primeira ressurreição para a salvação, para a vida eterna, e a segunda que é para a morte eterna. Então, tá claro que nesse momento, se você vê de forma honesta o texto, você percebe que as pessoas não estão em um estado consciente, estão ressuscitando. Como é que eu posso estar no estado intermediário, ou completamente salvo no céu, ou totalmente perdido no inferno, e vou ressuscitar no momento da volta de Jesus? Não faz sentido. Então, um único versículo, sem estar conectado com outros versículos, o simples fato de ler e entender o que está escrito, que os mortos ressuscitarão, nos dá a entender que não há uma atividade durante o período da morte, ok? Então, deixa bem claro para você que está nos assistindo, de repente, você que nos assiste, você não é adventista, você até agora acreditava ou pensava que as pessoas estão de alguma forma conscientes depois da sua morte, tentando se comunicar conosco. A gente vai falar também sobre essa questão de algumas vezes pessoas em coma que têm alguma conexão, né, que acham que falaram, ouviram alguma coisa, que a gente vai, né, comentar brevemente sobre isso, a lição fala também, mas que se você for sincero, se você quiser entender bem esse assunto, eu te convido a você anotar todos os versículos que a lição traz. Espero que você tenha a lição, senão você pode conseguir na internet de graça, no maiscpb.com, acho que você encontra, maiscpb, busca na internet, pega a lição da semana, você pode descarregar e você tem a lição em português facilmente. Então, você vai ver claramente, com todos os versículos que aparecem durante essa semana, que é muito fácil, muito claro entender que não existe uma atividade inteligente após a morte. A Bíblia fala muito claramente que existe o sono da morte. E a gente vai confirmando isso, vendo isso pouco a pouco nos diversos dias da lição dessa semana. E eu espero que você possa ter isso claro no final dessa semana. Agora, o meu primeiro recado nessa lição de sábado para você é com relação à forma como isso é apresentado. De muitas maneiras, o cinema, a televisão, os livros, revistas, culturas, tradições estão recheadas dessa ideia de que existe uma vida, uma consciência após a morte. E mesmo você tendo consciência disso, sabendo disso como água cristalina, às vezes isso pode sutilmente entrar no nosso subconsciente, na nossa vida, e de repente, às vezes, quando você não está em boa conexão com Deus, você até, será que é, será que não é? Então que você tenha isso muito claro, que por onde quer que esteja entrando essa imagem, você tem que ter um filtro para entender. Isso aqui é mentira, é uma falácia, porque se a Bíblia diz que é assim, não é uma outra história, tradição, um livro, ou até um testemunho de alguém, nossa, que falou com uma pessoa que já estava morta, que contou, que salvou a sua vida. Então, porque, como a gente vai ver no final da semana,
Mesmo você que conhece, que tem a Bíblia, que já leu os versículos, o negócio vai ser tão duro, tão complicado, que até você e eu, a gente pode balançar na geleia ali, né? E aí pensar que será que? Então, por isso é importante que em tempos tranquilos de paz, você possa ter isso claro na tua mente. Então, assiste a lição essa semana, para isso ficar claro, para você não se envolver com esse tipo de coisa, porque é furada. É furada. É Satanás travestido, mascarado através desse tipo de manifestação, e não vale a pena. E vamos falar também que tem muita possessão demoníaca que não tem nada a ver com o que você está acostumado a ver, tá bom? Gente aí que cai no chão e fala com voz grossa, e mulher que derruba 10 homens, isso aí existe, ok. Mas existem outras possessões demoníacas onde a pessoa está normalzinha, e você nem se dá conta, mas é um instrumento do inimigo, porque entrou ali naquele ser e está influenciando demais a pessoa, tá bom? Então, a lição de domingo de hoje, capítulo 18, eu vou ler o versículo 10 e 11. Olha só, é muito claro. Olha, esse versículo você tem que entender. Quando você vai falar sobre esses temas de vida após a morte, espiritismo, ocultismo, tudo que tem a ver com misticismo em geral, é muito claro. Não permitam, está falando aqui para o povo que vai entrar na Nova Terra, Canaã e tal, e Deus sabia que eles iam ser extremamente influenciados, como foram influenciados no Egito, e todo mundo que tinha mais de 20 anos morreu no deserto. Então, antes de entrar na Terra Prometida, todo mundo que entra lá, Deus falou, olha, por favor, cuidado, porque lá tem muita gente que vai querer transmitir outros tipos de adoração, outros deuses para vocês. No convívio, acaba passando aquela influência, isso é muito perigoso. Então ele já está advertindo. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queimem em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Gente, isso pode parecer loucura, mas Moloque, o deus Moloque exigia que se queimasse bebês ou crianças, uma espécie de uma... É até meio chato falar sobre isso, mas para vocês terem uma ideia, né? Muitas vezes esse deus Moloque era representado por uma pedra que era esculpida, mas embaixo na base eles colocavam uma espécie de um tipo de bronze e por trás eles colocavam lenha. E ali, não sei se colocavam um tipo de azeite ou algum tipo de resina, e ali colocavam lenha e fogo, aquilo ficava vermelho. E no ritual deles, eles pegavam bebês, crianças e colocavam ali, aquilo era frito. Fritavam bebês, fritavam crianças para apaziguar, para adorar o deus Moloque. Então você pensa assim, como é possível que no culto de adoração se possa fazer isso? Mas houveram muitas pessoas de Israel, até mesmo reis, que fizeram passar os seus próprios filhos através dessa cerimônia. Então, até que ponto pode chegar uma pessoa que um dia conheceu, que um dia ficou sabendo, que um dia entendeu a palavra de Deus, mas que mais tarde vai fazer e vai ver essas coisas que não tem nenhum sentido. Mas pode acontecer, entende? Então Deus está advertindo aqui, e parece assim, nossa, mas no final dos tempos, quando a gente vai ver no final da lição, vão acontecer coisas terríveis, 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 que vão poder enganar, quem sabe, você. Você que está super convicto agora me assistindo, vai poder enganar, quem sabe, até você. Por isso é importante você estudar, rever, orar, porque no final não são os conhecimentos que vão nos permitir permanecer agarrados com Deus. É a tua experiência, o teu relacionamento com Deus, mais o conhecimento da Bíblia que vai te dar essa força para resistir às tentações do inimigo e evitar essas falácias, esses enganos, ok? Vamos lá, estou enrolando muito para ler o versículo, vamos lá. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratiquem adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Gente, cartomante, essas coisas. Horóscopo. Depois, não dá tempo, senão eu vou contar um amigo meu que trabalhou no jornal como é que ele fazia horóscopo. Era de rir, era piada. Versículo 11. Ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Gente, mais claro do que isso é impossível. Como fazer, como explicar mais claro do que isso? Não se envolva com nada de espiritismo ou com feitiçaria. Por quê? Meus amigos, porque se as pessoas que falecem já estão no sono da morte, como diz a Bíblia, que a gente vai revisar um pouquinho essa semana. Ou seja, não existe ninguém, depois da morte, um ser humano consciente e vivo que possa interceder, que possa fazer alguma coisa. Então, quando você consulta, quando você se envolve, quando você está presente a manifestações, você está diante da presença dos demônios. E a Bíblia é muito clara.
Até em forma de anjo de luz eles vão aparecer. Quem foi falar com Jesus durante a tentação do deserto? O diabo, Lúcifer, ele mesmo, vestido como? Como um anjo de luz. Se Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, você acha que você, no mínimo, não vai ser tentado por um demôniozinho aí, do assistente de Satanás? Claro que vai. Entende? Essas histórias e as manifestações que podem acontecer, manifestações incríveis, eu não vou contar hoje, porque não, o vídeo de hoje vai ficar muito longo. Vou tentar contar amanhã ou na quarta. Mas coisas extraordinárias. Pessoas que vão falar para você ou para alguém segredos que só o falecido sabia. E aí você fala, não, o falecido está incorporado aqui. Nossa, esse médium aqui, estou em contato com fulano que morreu, porque ele me revelou coisas. Gente, o demônio sabe, só não lê o teu pensamento, mas o que você contou ali, o que você falou, eles sabem. E vão usar isso para depois te enganar. Se o próprio Satanás foi e argumentou com Eva, entende? Se o demônio foi e argumentou com Jesus, vai acontecer com você também. É uma das formas de Satanás se aproximar de você para tentar te enganar. Então, se você tem essa... E você sabe, você que está me assistindo agora, se você tem essa tendenciazinha de dar atenção, de quem sabe, alguma coisa, se você já se envolveu com isso no passado, de repente fica alguma coisa, ou você nunca se envolveu e fica curioso, né? Gente, não se envolva com isso. Se você, de alguma maneira, está lendo coisas, assistindo coisas, eu sei que nos filmes, ou em geral, é difícil um filme que não evoque essa ideia de que existe uma vida, um poder. Quantos filmes de gente que ressuscitou, que voltou para ajudar, ou que tem comunicação. Mas o cinema, os filmes, são plataformas de Satanás também. Entende? Você tem e tradições e muita coisa e tal. Você tem que ter um filtro claro na tua mente. Isso aí não é verdade. Entende? Então, eu estou falando de forma muito simples, muito direta para você, porque o versículo também é muito simples e muito direto, ok? Não se envolva com quem mexe com misticismo, com espiritismo, com nada disso. Isso não vem de Deus. E aqui fala que as pessoas seriam castigadas que se envolvessem com isso. Entende? Hoje o castigo não é automático. É quando Jesus Cristo voltar, vai ter o julgamento e tal, cada um vai pagar pelas suas... Mas nesse tempo, o negócio era... A linguagem era outra, entende? A aplicação do julgamento vinha de forma adiantada. Hoje a gente pensa que não é grave, não sei o quê. Mas naquele tempo era grave, eram castigados quem se envolvesse com isso. Por quê? Porque era muito grave, era você convidando Satanás para viver no meio do povo do Senhor. Isso não era admitido. Então, para a tua proteção, para a proteção da tua alma, não se envolva com isso, ok? A Bíblia diz claramente. Vou repetir, se você está em dúvida, olha só, está muito claro. Não permitam que se ache... No meio de vocês vai falar daquele sacrifício, né? Quem pratique adivinhação, ou se dedique a magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria, ou faça encantamentos, ou seja médium. Consulte os espíritos ou consulte os mortos. Me lembrei de outra coisa. Tem muita gente que fala assim, não, você tem o poder de médium. Já vi tanta gente sendo levada por essa história de que você é médium, você tem a tua alma aberta, você tem um canal de comunicação, você poderia evoluir. Gente, é furada. Não entre nisso. Vou testemunhar amanhã, eu creio, vou falar um pouco sobre isso, porque minha família se envolveu com essas coisas e não vale a pena, tá bom? Então, nessa lição de segunda-feira, o versículo que eu escolhi para ser o versículo base do dia de hoje é Daniel 12, versículo 2, que diz o seguinte: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Multidões acordarão. Hein? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então, não vou voltar a falar sobre isso. Nós já falamos, acho que na lição do trimestre passado, a questão da aplicação da justiça. A gente pode achar assim, nossa, Deus vai salvar e Deus vai condenar. Deus não condena ninguém. Deus veio, através de Jesus Cristo, salvar a todos aqueles que o aceitam. E Jesus ama até a pessoa que nós somos incapazes de amar, Ele ama e Ele pode dar o perdão. Talvez não. Tenho certeza que encontraremos pessoas lá no céu quando a gente vê essa pessoa e fala assim, não, peraí, stop. Senhor, tem aqui um problema. Olha a tua lista aí, porque essa pessoa entrou por engano. Houve uma falha no sistema celeste e essa pessoa se infiltrou, porque ela não pode estar aqui no céu. Olha tudo que ela fez. E de repente a gente vai descobrir que essa pessoa, no final da sua existência, em algum momento se entregou, viveu uma conversão, e a gente não está sabendo, não ficamos sabendo, e ficou aí marcada na história como uma pessoa extremamente má, maligna, que fez mal a milhares ou às vezes milhões de pessoas, e de repente a gente encontra a pessoa lá no céu porque se arrependeu. Então, o grau de amor e de salvação é fora do sério. A gente não vai entender. Humanamente falando, a gente não vai entender. Mas lá no céu a gente vai passar a eternidade estudando isso. Então, dito esse detalhe, o que me interessa aqui é o fato de que está dizendo que as pessoas estarão dormindo
né? Multidões que dormem no pó. Quem são esses que dormem no pó? A Bíblia é muito clara, já falamos nos 2 primeiros dias, são as pessoas que já faleceram. Não importa se a pessoa aceitou Jesus ou não, se ela já faleceu, ela está dormindo, ou seja, está num estado de inconsciência. Ela não sabe, e a Bíblia fala isso em vários lugares, Eclesiastes 9, por exemplo, que a gente não tem consciência do que está acontecendo. As alegrias, as tristezas da vida, não temos mais nada que ver com isso, porque estamos nesse estado inconsciente da morte, ok? Mas quando vier Cristo, na aplicação, né, da justiça que é feita através de Jesus, os que aceitaram serão ressuscitados para a vida eterna, os que não aceitaram Cristo serão ressuscitados para o juízo, ok? Então, é muito claro e é muito simples entender esse versículo. E também, se você pegar a lição de hoje, convido você também a não ficar só no videozinho, né? Você tem que estudar a lição da escola sabatina. Nós temos aqui Salmo 17:15, Salmo 13:3, tem também o livro de Reis aqui, temos vários versículos, Jó 19, 25, 26, estão vários versículos que vão falando e vão sugerindo a questão da morte como sendo um estado bíblico da pessoa que, o sono, né? Que é o estado bíblico da pessoa que já passa pela morte. Então, há muitos versículos e há muitas clareza nesse tema, tá bom? A gente vai ver essa questão do Novo Testamento amanhã. Agora, um outro tema aqui, um outro ponto, quer dizer, que eu gostei muito e que eu sempre penso nisso, é que o autor fala no final da lição. Você está com a lição na mão aí, lição 10 da segunda-feira, a lição do dia 3 de junho, né, na segunda-feira, diz o seguinte, que no último parágrafo, eu acho muito bonita essa ideia, né? A pessoa que falece, primeiro, já não está sofrendo, já não tem mais suas lutas aqui, parou, descanso, e se ela entregou a vida a Cristo Jesus, e mesmo se não entregou, mas esse estado para ela vai ser como um abrir e fechar de olhos, né? Então, o primeiro pensamento que poderia chegar a ter é a ressurreição. Então, afinal, Jesus realmente volta em breve, porque a pessoa que vem a falecer, como não tem consciência do tempo entre o momento do seu falecimento e quando ela vai ser chamada, como diz aqui no versículo 12:2, né, de Daniel, vai ser chamada do sono para a vida, para receber a salvação em Cristo Jesus, isso vai ser muito rápido, vai ser um lapso de tempo muito curto. Então, às vezes eu penso, essa pessoa já está vendo Jesus voltando, e de alguma forma isso me conforta, sabe? Eu sei que é meio que psicológico, não, né? Porque nós estamos aqui, continuamos vivos e sabemos que o tempo demora para passar, mas a pessoa que está totalmente consciente, ela não tem noção do tempo. É igual meu cachorro, olha, eu posso ir jogar o lixo na esquina. Aqui na Espanha tem uns containers nas esquinas, né, onde você joga o lixo, não é na frente de casa, você tem que ir no lugar e deixar. Eu saio, mas, gente, é 3 minutos. Eu volto e o meu cachorro parece que faz um mês que eu tava viajando. E fica alegre, pula. Ele não tem noção nenhuma de tempo. Se eu sair 1 minuto, sair 10 horas, pra ele é muito. Entende? E quando eu chego, ele tá alegre de novo. Meio sonso, meu cachorro, mas bom. E essa pessoa que falece também não tem essa noção. Então, pra ela, parece que vai ser super rápido. Então, de alguma forma, me reconforta isso, sabendo que essa pessoa já está com o seu caso resolvido, né? E quando a pessoa que é temente a Deus, que a gente imagina, né? Porque às vezes, mais uma vez, volto a falar, né? A gente pensa assim, com a nossa natureza humana, a gente pensa, essa pessoa tá salva. E de repente você chega lá no céu e fala assim, olha, o pastor Hicks não tá. Tem um problema. Eu estudava a lição da escola sabatina com ele e tal. Mas você não sabe se por trás da câmera eu sou um mafioso aí, sei lá, um pilantra. E na verdade eu não sou o que eu pretendo ser. Entende? Você não sabe. Né? Eu sei quem eu sou. Mas você não sabe. De repente alguém que você pensa, nossa, eu vou encontrar essa pessoa no céu? Nada. E aquele bandido lá que você achava que estava perdido e ia pro inferno, tá lá. Do lado de Jesus lá, recebendo a coroa da vida, emocionado, contente, e abraçando, porque você vai viver para sempre na eternidade com ele e tal. E coisas assim, né? Eu gosto de, às vezes, imaginar um pouquinho dessas coisas, eu imagino que você também, mas pra gente ver o tamanho do poder, né? Da graça de Deus e a sabedoria de Deus que vê o coração, né? Agora, não vivamos estressados, né? Ai, será que eu tô salvo? Será que... Se você está buscando, se você está interessado, se você sente o Espírito Santo falando no teu coração, se você faz o teu melhor, se você entrega os teus problemas nas mãos de Cristo, você está buscando a vida eterna, você está declarando, você está entregando. Não há nada do que você possa fazer que te possa garantir a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Nada. A única coisa é que você tem que aceitar Cristo como teu salvador pessoal e deixar ele viver na tua vida e que naturalmente o resto vai acontecendo, né? Então, me dá confiança, né? Eu estou seguindo a Cristo, faço o melhor que eu posso, tenho um Salvador que me ama tanto, e eu deixo a minha vida e meu futuro nas mãos dele. Apesar dos meus erros, minhas falhas. Então, esse é o chamado de Deus para você. Agora, voltando ao tema
do Espiritismo, gostaria de aproveitar o dia de hoje, na segunda, para contar que alguns familiares meus já se envolveram no passado com o Espiritismo. Visitaram, assim, médios e tudo mais. E uma vez nós estávamos em casa, meus primos, não sei por que eles estavam lá, éramos vários, e de repente o meu primo que tinha saído e que de repente, né, decidiu voltar, porque foi no mercado, eu acho. Quando ele foi passar pela porta dos fundos da casa, a gente usava a porta dos fundos, né? Ele viu uma pessoa branca brilhando, assim, meio que olhando para dentro da casa. E como ele vinha correndo, ele viu aquela pessoa branca e seguiu, passou ao lado, mas quem chegou na sala branco foi ele, porque com muito medo, dizendo, eu vi um fantasma. E a gente, né, ficou todo mundo desesperado, fomos para dentro do quarto, nos trancamos. Eu era, acho que nem adolescente, criança, né? Acho que tinha 11 anos. Então aquilo nos marcou, a gente ficou assim tremendo de medo, né? E saímos lá do quarto com um cabo de vassoura, porque, né, com medo de ter um bandido, e ele falava, era um homem branco e tal. Daqui a pouco, quando chegam alguns familiares que tinham ido ver, né, um médium, esses familiares disseram, olha, a gente estava lá e de repente um ser lá disse que ia vir ver vocês, se vocês estavam bem e tal, e vocês viram alguma coisa, né? E a gente, nossa, ficamos com muita raiva, porque tivemos aquele medão, né, daquele ser ali na porta. E a partir daquele momento, tanto nós como crianças ficamos impactados, como aquilo sendo uma coisa assim verídica, tal, poder, né, sobrenatural através dos médiuns, como também as pessoas que foram visitar esse médium. E deu aquela ideia de que aquilo realmente era importante, tinha valor e que existiam aquelas forças, né, poderosas que a gente podia contactar, mesmo pessoas que estavam mortas. Gente, tudo isso é piada de Satanás. Ok, essa pessoa, esse ser realmente estava à porta, eu acredito, ok? Meu primo realmente, eu nunca tinha visto ele daquele jeito, ele ficou realmente assustado, né? Então essas entidades existem, são os demônios, um terço dos anjos que caíram do céu estão aqui, eram anjos, agora são anjos caídos, mais conhecidos por demônios, e que brincam com a gente, e se a gente deixa e abre a porta para isso, o inimigo se manifesta cada vez mais. Então, se você dá espaço para isso, e se eu estou falando aqui para os nossos amigos haitianos, muita gente do Haiti também está vivendo no Brasil agora, você quem sabe haitiano está me assistindo, eu sei que no teu país isso é muito, muito forte. Um dos países com maiores manifestações de espiritismo, de espíritas e de voodoo e tudo é o Haiti. Meus amigos, quando a gente dá abertura para isso, quando a cultura dá muita abertura para isso se prolifera e você acaba vendo realmente manifestações. Mas são os inimigos, né? São os demônios que recebem essa autorização para se aproximar e brincar com a gente. Onde há luz, não há trevas. Quando você chega em casa, você acende a tua luz, a luz que você acendeu espanta as trevas, a escuridão que estava no teu quarto, na tua sala, na tua casa. Porque a luz é mais forte. Onde entra a luz, as trevas vão embora. Então, se você se aproxima de Cristo, você não tem que ficar se preocupando com o espírito A, o espírito B, vai me atacar. Gente, nossa vida está nas mãos do Senhor e Deus nos protege, ok? Colocamos nas mãos do Senhor. Então, você que teve contato com isso, você deve ter ouvido pessoas falando coisas secretas que ninguém sabia, você deve ter visto manifestações, pessoas com força sobrenatural. Isso existe, eu não estou dizendo que não existe, ok? Mas isso é diversão de Satanás e seus demônios para tirar o foco do nosso relacionamento com Deus, a gente acreditar que existe uma coisa assim que você deveria, né, dar atenção e quem sabe experimentar. Isso é tudo falácia, ok? Esses poderes sobrenaturais existem, mas não se envolva com eles. Volte para Cristo, mantenha a sua comunhão diária. No começo, quando a gente se afasta dessas coisas, é meio complicado, porque o inimigo não quer deixar as presas saírem de perto dele, né? Vai ser meio complicado, mas quanto mais você andar com Cristo, mais você vai ter essa proteção, mais você vai dar autorização para Deus a colocar os seus anjos do nosso lado e não ser afetado por essas coisas, tá bom? Como eu não quero que o vídeo fique muito longo, então é isso, você tem que se entregar a Cristo e viver uma vida de comunhão, tranquila, em paz com Ele, e é isso, e ficamos tranquilos. Mesmo que venha a morte, e é mesmo que a morte ataque, né, alguém da nossa família, e se realmente não houve maneira e a pessoa veio a óbito, pense, essa pessoa provavelmente entregou a sua vida a Cristo, ela num piscar de olhos vai ver Cristo voltando, o seu sofrimento já acabará, a pessoa não está sofrendo, você não vai poder se comunicar com ela, entende? O mais importante, quando você perde alguém, às vezes, quando você passa aquela dor e tal, o luto, como é que eu estou? Estou preparado eu para partir também? Se acontecesse alguma coisa comigo hoje, eu estaria preparado? Essa é a pergunta. Gente, lição terça-feira, eu escolhi aqui os versículos do Evangelho de João, capítulo 11, porque, amigos, não tem história mais linda, mais profunda, que resuma a questão da morte, do amor, da ressurreição, da salvação, da amizade que a gente pode ter com Jesus do que essa. É a ressurreição de Lázaro. Gente, eu gosto muito de pregar sobre esse assunto, e eu já li muitas vezes histórias, comentários da Ellen White sobre esse momento aqui de João, né?
E eu gostaria de chamar a tua atenção então para os versículos que a gente vai ler e depois a gente vai comentar, tá bom? Então vamos começar aqui através do versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Por que Jesus vai falar de sono para os discípulos assim, do nada? Alguma intenção ele tinha. Alguma intenção estava com certeza atrás dessa declaração para que nós hoje pudéssemos compreender essa mensagem com relação ao estado do homem na morte. Versículo 12. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Ou seja, está dormindo, não é tão grave, né? Aí, versículo 3. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, está comparando a morte com o sono. Jesus, não é profeta, é Jesus em pessoa, está fazendo um paralelo entre a morte e um sono, ok? Só essa história, só essa declaração de Jesus, só o que vai acontecer no restante da história, mostram que em nenhum momento Jesus deixa qualquer coisa ambígua para falar que a pessoa já está no céu, que está no intermediário, que está olhando por nós, que nada. Ele dorme. Agora, seguindo, ele vai encontrar então a irmã de Lázaro. Versículo 23. Disse Jesus a Marta, né? No versículo 21 a gente sabe que é Marta. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Ah, que bonito, né? Jesus fala: olha, teu irmão vai ressuscitar. Quem sabe é isso que Jesus quer te falar hoje. Se você está triste porque você perdeu alguém. Eu fiquei muito tempo triste porque eu perdi meus 2 pais no espaço de 6 meses. Há não muito tempo atrás. Vai completar agora 3 anos, em breve. E é muito duro, muito duro. Muito duro você perder uma pessoa que você ama. Eu nunca tinha sofrido dessa maneira como eu sofri quando eu perdi os meus pais. E sobretudo assim, um tão perto do outro. E que não estava assim tão mal de saúde. Os 2 foram assim de surpresa. É muito duro, mas aqui Jesus está dizendo: olha, o seu irmão vai ressuscitar. Então Jesus está dizendo: olha, confia em mim. Se a pessoa se entregou, se ela tinha uns... Sabe, os meus pais não eram adventistas, ok? Mas eram pessoas bastante tementes a Deus. E eu acredito tanto na justiça de Deus, que conhece o coração e tal. Eu tô tão assim calmo com isso, porque eu sei que eu posso confiar na justiça de Deus. E eu tenho grande esperança de reencontrar os meus pais, de viver a vida eterna com eles. Entende? De repente eles não estavam na forma bem certinha do membro da igreja tal, mas a nossa forma de julgar humana tá muito longe de se equiparar ao julgamento profundo e real de Deus. Então, se você perdeu alguém, sabe, Jesus está te dizendo hoje: olha, essa pessoa vai ressuscitar. Então não entre em desespero, não se preocupe, confie em Deus, coloque isso nas mãos dele, que tudo vai dar certo no final, tá bom? E ele aqui continua: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Olha só, para Marta estava claro que ia haver ressurreição. Se a pessoa já está no céu, por que ela falaria de ressurreição, se eles acreditassem já nisso? É porque já no Antigo Testamento e agora entrando aqui no Novo Testamento, né? É claro isso. Não há margem para essa questão de vida após a morte, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, gente, quer explicação mais clara? Olha, a pessoa vai falecer, ok. Mas se ela creu em mim, se ela se entregou, se de alguma maneira o seu coração ela me amava, ela pediu perdão pelos seus pecados, ela me clamou, sabe? Essa pessoa está no sono. Mas eu vou voltar para despertá-la. E quando eu voltar e despertá-la, ela vai ser transformada, os vivos serão arrebatados. Sabe todos os versículos que a gente leu já no primeiro dia, no sábado, né? Então, que lindo ver que tudo se encaixa. Agora, se você coloca no meio disso que a pessoa morre, mas que vai para tal lugar, mas que aí na ressurreição ela vai voltar a morrer de novo, para depois ser ressuscitada, não encaixa. Não entra. Não entra. Então, assim, se as pessoas quiserem encontrar uma história aqui, outra ali, como aquela questão ali de Saul que vai visitar uma médium para falar com Samuel, a gente sabe muito bem que o inimigo pode fazer aquilo de forma muito fácil, né? Imitar voz e não sei o que, falar e tal. E o resultado da consulta não foi nada positivo, né? O cara saiu de lá mais deprimido do que tudo. Então, quando você mexe com essas coisas, espiritismo, como eu comentei na lição de ontem, olha, a vida só vai para trás.
Você só se enrola, aquilo parece areia movediça, como eu falei, né? E agora, quando você tira essas coisas, essas crendices, esses enganos, e que você vê o plano da salvação e como isso vai acontecer mesmo para as pessoas que já faleceram, a gente vê como é bonito, como é interessante, como se encaixa e te dá mais confiança, dá mais fé, mais tranquilidade, mais paz. Eu já acompanhei algumas pessoas que faleceram nos seus últimos instantes e você vê a diferença quando a pessoa confia em Deus, ela conhece, ela sabe. E ela tá ali, tá em paz, apesar de tudo, apesar de estar sofrendo, porque ninguém quer morrer, né? Mas saber disso traz tanta paz. E eu sempre acho que a gente, com o tempo, né? A gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, a gente parece que está se preparando cada vez mais para dizer adeus, para a morte. Mas quando a gente tem confiança, quando a gente sabe o que nos espera depois, a gente conhece Jesus Cristo e a sua promessa, eu imagino, eu nunca vivi isso, né? Mas eu imagino que deve ser muito mais reconfortante, tá bom? Então, com essa história de Lázaro no Novo Testamento, saiba que está mais do que claro que existe o sono da morte, ok? Depois vem a ressurreição, ou para a vida eterna, ou para a justiça e a aplicação da justiça, né? E aí as coisas estarão decididas. Mas enquanto isso, as únicas coisas que se manifestam são os poderes demoníacos, que eu te recomendo não se envolver com isso, tá bom? Nessa lição de quarta-feira eu gostaria de pegar aqui alguns versículos base, o título da lição, né, o Espiritismo nos Últimos Dias, a primeira parte. Eu gostaria de Mateus, capítulo 24. Vamos ler aqui os versículos 4 e 5 em primeiro lugar. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Versículo 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Agora vamos pular para o versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Gente, isso está no capítulo de ouro da Bíblia que fala sobre a volta de Jesus. Lucas 21, João também fala, aqui Mateus 24. Gente, eu comentei, eu creio que no sábado, né? Os ardis de Satanás nos últimos tempos, antes da volta de Jesus, aqueles momentos ali cruciais, vão ser terríveis, terríveis. Quando você lê relatos de pessoas que tiveram uma experiência com o espiritismo, eles falam que é uma coisa assim que mexe muito, porque assim tem muitas manifestações sobrenaturais que impactam a pessoa. Tudo que é meio sobrenatural, eu já falei aqui, né? A gente tem Deus nos criou com uma parte de espiritualidade para que nós pudéssemos adorá-lo, colocar o seu amor, colocar a esperança da salvação nesse espaço que é dele, né? Mas quando você não dá esse espaço para Deus, ele fica vazio e você fica tentando encaixar um monte de coisa dentro. Então, quando alguma coisa é mística, parece assim ser meio que espiritual e tal, isso acaba entrando, porque a gente tem essa tendência, né? Então, eu gostaria de chamar a tua atenção que é normal, entre aspas, a gente ser impactado por tudo isso que é meio assim misterioso, sobrenatural, alguma manifestação, entende? É a nossa tendência de acreditar nisso, ok? Porque a espiritualidade faz parte da vida. Você não pode viver uma vida e dizer, assim, eu não tenho nada de espiritual. Sim, tem. Você pode usar a tua razão, você vai usar outras coisas para ser essa parte espiritual, mas todos nós temos essa sede de espiritualidade. Então, se envolver com isso, entre aspas, é fácil de acontecer. Por isso você tem que estar bem ciente no que você crê, na tua fé, no que diz a palavra de Deus. Porque quando aqui diz no versículo 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, como é que serão esses enganos? Gente, quando existem coisas extraordinárias, coisas que saem do ordinário acontecendo, isso mexe demais. Eu já falei, né? De repente, alguém que você ama muito, né? Não, vou dar um exemplo prático. Eu tenho alguém da família que tinha um problema no estômago e tinha que ser operado. Em vez de ir no médico convencional, decidiu fazer uma viagem, isso lá no Brasil, né? Fazer uma viagem e consultar um médium, não sei aonde, que fazia operações. Alguém que fazia operação olhando para o teto, mas ia lá com bisturi, cortava e já passava alguém costurando. Então ele foi ser operado por um médium. E realmente foi operado e o cara realmente melhorou. E aí? Então vamos passar a acreditar agora, olha, vamos todo mundo ser operado, os médiuns têm poder, na verdade aquele ali tem alguma coisa de importante. Não, gente, isso e outras coisas vão acontecer. Agora, se você já é sensível a esse tipo de coisa, se você já lida com isso, se interessa por isso, vão ter todavia mais impacto sobre você, ok? Então por isso que é importante que já hoje você se liberte dessas coisas. Mas depois, mais tarde, haverão coisas que vão acontecer extraordinárias, incríveis. Eu
Fico pensando, o que vai acontecer? Mas coisas assim, nossa, quem sabe uma pandemia de novo, onde todo mundo vai morrer, e de repente vem esse Cristo ou um falso profeta e diz, não, eu tenho uma cura, e sai curando todo mundo. E aí ele fala, não, é que eu venho, eu vivi, mas eu tô agora numa fase intermediária, já fui no céu, tô vindo aqui, não sei lá o que ele vai contar, entende? E como ele vai ter feito esses tipos de milagres, esses extraordinários, né? Porque Deus não permite que Satanás dê vida a nada, a vida vem de Deus, mas às vezes Satanás vai manipulando as coisas ali, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, vai ser poderoso. Então, por isso, como é que você vai enxergar que aquilo realmente não vem de Deus? Quando você é estudante da Bíblia, né? Quando você vai entender que quando é Deus, ele não vai se contradizer quando é Jesus, né, que está ali, não vai se contradizer a Bíblia. Entende? Satanás, quando ele foi tentar Adão e Eva, a primeira coisa que ele fez foi contradizer o que Deus havia dito. Ah, mas Jesus falou pra gente não tocar. Não, e se vocês tocarem, vocês vão ter os olhos abertos e tal, e vocês não vão morrer. Entende? Então é isso que o Satanás vai fazer. Ele vai colocar coisas assim extraordinárias para acontecer e coisas que, se você não tiver uma boa base bíblica, você pode ser enrolado na farinha, como se diz em francês, né? Você é enrolado na farinha ali e você vai junto, porque você não tem uma base sólida. Então, por isso que é muito importante você ter claro conhecimento da palavra de Deus no que diz respeito a não se envolver com o espiritismo, não se envolver com nada de consultar mortos ou médiums ou essas coisas, não se envolver com isso, porque mais tarde essas coisas, quando acontecerem, vão ter mais impacto ainda sobre você. E eu sei que todos os países de cultura católica, o catolicismo, por incrível que pareça, ele também dá um espaço, existe um, não sei se você, né, usa muita palavra mimetismo, né? Tipo, tem a espiritualidade, tem a fé em Cristo Jesus, ao mesmo tempo tem também esse espaço para o meio místico e tal. Então, os países de cultura católica têm muito isso, né? Sobretudo de matriz africana, mais ainda também. Um país católico de matriz africana, então tem mais espaço ainda para esse tipo de coisa. Então, muita atenção, muito cuidado. Nos voltemos para a palavra de Deus, que diz claramente que haverão falsos cristos e falsos profetas. Imagina um Jesus bem bonito vindo e toda a televisão, a internet, mostrando, você vendo no teu celular que lá em tal país ele está curando todo mundo, esvaziando os hospitais e tal. Gente, vai ser muito pesado não acreditar nisso. Só se você conhecer verdadeiramente a Bíblia, e quando você ouvir o discurso, você vai perceber que esse ser, que essa criatura maravilhosa, cheia de bondade, vai estar contradizendo a Bíblia, entre outros sinais, né? Que a gente vai perceber. Então é isso. Atenção, cuidado, que você possa, desde agora, se basear na palavra de Deus. E não tenha medo do inimigo, não tenha medo do demônio. Você tem que se preocupar, minha relação com Deus está boa, estou bem conectado. Isso é o mais importante. Uma vez que você está com Cristo, você já é mais que vencedor, tá bom? Então, pessoal, eu gostaria, nessa lição de quinta, privilegiar 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E isso não é admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, mais uma vez, a lição, né, tem parte 1, parte 2, falando dos enganos de Satanás nos últimos tempos, insiste sobre a manipulação que vai haver no final dos tempos com relação aos prodígios que Satanás vai fazer. E aqui dá um exemplo, né? Se o próprio Satanás, se ele se disfarçou de anjo de luz quando foi tentar ali Jesus Cristo, olha que pensar, que imaginar, que esperar dos seus demônios com relação a nós, né? Então, o negócio vai ser bem complicado, como eu falei ontem. Mas tem uma parte especial na lição de hoje que vem trazendo a questão do que vai ser feito com relação aos mandamentos de Deus. Porque quando a pessoa vive segundo os princípios que estão nos 10 mandamentos, automaticamente, ela vai se distanciando e vai sendo mais sábia, mais inteligente para identificar as coisas que não vêm da parte de Deus. Então, a lição vem falando de um esforço especial que Satanás vai fazer através de falsos profetas, de tirar o poder, de apagar a importância, o impacto que traz o fato de viver os valores e os princípios da palavra de Deus que estão concentrados nos 10 mandamentos. Então, você vai perceber que quanto mais o tempo passa, a questão da observância do sábado, eu tenho mesmo visto, né, a Igreja Adventista, que é uma das poucas que observam o sábado, existem outros observadores, mas eu estou percebendo, estou sentindo que a santidade do sábado, esse tempo assim mais próximo de Deus,
onde a gente realmente se desconecta, sobretudo hoje com o celular, né, com o telemóvel, como diz os portugueses, e os nossos amigos angolanos também, eu creio, cabo-verdianos também, não sei os outros, mas o telemóvel, o celular, ele distrai muito a gente. E às vezes no sábado você tá vendo coisas, tá falando coisas que não precisava, você tá perdendo esse tempo de qualidade que você poderia ter com a tua família, com a igreja e com Deus, porque você tá ali conectado. Então isso tira a santidade do sábado também. Então por diversos meios, Satanás vai tentar daqui até o final tirar a santidade dos valores que estão compreendidos dentro dos 10 mandamentos. Então, muita atenção com isso, porque conforme a coisa vai ficando difícil, parece que a gente está menos conectado com Deus. Então, o que vai vir à frente vai ser muito complicado de passar, de sobreviver, de suportar, se a gente não está bem conectado com Deus. Então, fica esse recado aí da lição de hoje. Vão haver muitos enganos, e esses enganos vão ir crescendo, e nesse crescendo eles vão tentar solapar a Bíblia, mas de forma especial os 10 mandamentos, e também no meio dos 10 mandamentos também a questão da adoração de imagens, a questão da morte e a questão do sábado. Então, muita atenção com isso, que você possa estar atento para manter boa comunhão com Deus e viver na tua vida os valores que estão contidos nos 10 mandamentos. Tá? Relacionamento com as outras pessoas honesto, uma forma de falar franca, respeitando os pais, honrando as tuas promessas, honrando a promessa que você fez com a pessoa que está do teu lado, com quem você fundou uma família, se for o caso. E também o nosso pacto com o Senhor, né? Colocando Ele em primeiro lugar, honrando o seu nome, vivendo esse tempo de adoração que é o sábado. Então, isso tudo é muito importante, porque quando aparecerem os enganos, eles vão ser terríveis. Mas se você vive os valores de Deus na prática, vai ser mais fácil de identificar e mais fácil de existir, tá bom? Então, para essa lição de sexta-feira, eu escolhi que nós pudéssemos ler como versículo de base Eclesiastes 9, versículos 5, 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem, nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão a parte em nada do que acontece debaixo do sol, do que acontece na vida. Mais claro do que isso, impossível. Os mortos não sabem nada. Não tem mais participação nenhuma. A lição da sexta-feira vem comentando dessas experiências que as pessoas têm quando estão quase para morrer, quando faz uma cirurgia, quando tem um derrame e tal. Cirurgia no coração, no cérebro. E muitas pessoas falam, né? Que tiveram encontro, que ouviram voz e tal. Gente, isso pode acontecer. A pessoa pode realmente ter, né, ouvido e tal. Agora, uma coisa é você ter essa experiência, e outra coisa, porque eu não vou, né, duvidar das pessoas. Eu não acredito que tantas pessoas estão mentindo. Elas com certeza tiveram alguma coisa, viram alguma coisa, entende? Mas da mesma forma, quando a gente leu lá em Mateus ontem, né, e também no dia anterior, que Satanás manipula as coisas. Então, existe muita manipulação. Se o homem consegue manipular, eu acabei agora de falar, né, na introdução, de ajudar o Rio Grande do Sul, mas infelizmente tem muitos pics aí que são de pessoas falsas e tal. É porque o homem é enganoso, o homem engana com muita facilidade para poder conseguir benefício próprio. Agora, você acha que se nós, réis mortais, podemos enganar, manipular as pessoas, você acha que seres e tal, ou então que a nossa mente é incitada por algum tipo de coisa, não vai pensar, não vai ver, não vai falar? Eu achei interessante a lição falando dessa moça, né, que teve essa estado de quase morte, que descobriu, né, que tinha um irmão e tal, e depois efetivamente havia um irmão que ela nunca ficou sabendo. Pode acontecer, é manipulação, entende? Então, a gente não pode deixar se impressionar. Quando você sabe como é um assim diz o Senhor da Bíblia, claro, eu sei que vão aparecer, quem sabe, muitos argumentos dizendo o contrário, alguns exemplos, mas, por exemplo, como a teoria da evolução é uma teoria, e para crer nela, você precisa ser muito mais louco do que um crente, porque a teoria da evolução é muita viagem. É muita viagem, meus amigos, é muita viagem. E acreditar na criação, para mim, parece muito mais simples. Então, a mesma coisa. Então, podem haver essas manifestações, deve acontecer mesmo, as pessoas tal. Mas uma coisa é você... Por exemplo, eu lembro uma vez de uma moça que chegou para mim, no Rio de Janeiro, eu estava viajando lá, eu nunca esqueci. Ela chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma profecia, você vai
você vai para países estrangeiros, você vai ser missionário, você vai pregar no estrangeiro. Gente, eu era jovenzinho, recém-convertido, não tinha a menor ideia que eu ia realmente um dia fazer teologia e que de lá eu ia um dia receber um chamado, que eu sairia do Brasil, nunca mais voltarei, que seria pastor só fora do Brasil. E já viajei vários países do mundo pregando e tal, e vivo aqui já há muitos anos e não penso em voltar e ter meu ministério no Brasil, porque eu sinto que é um chamado para isso. Mas naquele momento que ela me falou, e era uma pessoa pentecostal e tal, o que eu vou fazer agora? O que ela falou, na verdade, aconteceu. E agora eu vou procurar pessoas que vão me fazer revelações. Veja, se você crê no poder do Espírito Santo e que você também faz algumas revelações, faz uma revelação para mim aí. Não vou atrás disso. Aconteceu? Foi inspirado por Deus ou não? Não sei. Aconteceu o que ela disse? Aconteceu. Agora, eu vou basear minha fé, meu relacionamento com Deus, atrás de pessoas que vão ter revelações, algumas, quem sabe até inspiradas, mas eu não vou me basear nisso, entende? Eu vou buscar a minha base na palavra do Senhor, na pena inspirada, entende? E não em pessoas que de repente levantam, eu tenho uma revelação aqui, quero falar pra você tal coisa. Como eu já vi muitas igrejas, muita gente sendo manipulada, já tive uma amiga muito gentil, muito gente fina, mas na igreja dela tinha umas revelações e alguém revelou para um menino, para um rapaz, que ela tinha que casar com ele. Ela acreditou na revelação que o menino recebeu. Imagina. E casou com ele por causa da revelação. Claro, não durou um ano. Foi uma catástrofe. Entende? Então você não deve basear em revelações dos outros, porque tem muita manipulação. Então, olha, vai acontecer muita coisa no final dos tempos, que vai ser muita manipulação dos homens e também desses falsos espíritos aí, desses espíritos malignos, na verdade. Ok? Você não deve se deixar se impressionar por isso. Fé na palavra de Deus. Pela palavra de Deus a gente tem que se basear e pela pena inspirada. Tá bom, gente? Fique com Deus. Você tem um sábado abençoado. A gente se vê semana que vem. Estamos aí avançando pro final do trimestre. Que Deus te abençoe muito. E olha, amanhã quero te ver na igreja. Se você puder, não estiver doente, não estiver longe, viajando, se você puder, amanhã na igreja. Tá afastado? Tá afastada? Tive um testemunho aí de uma irmã que voltou pra igreja porque eu fiquei falando que era pra ir pra igreja. Então, pra você que não foi ainda, a irmã já foi e tá muito feliz. Você vai pra igreja, por favor. Você tem que andar nos caminhos do Senhor. E na igreja pode ter um monte de erro. Pode ter um monte de problema. Mas é a casa do Senhor. Você vai lá não por causa das pessoas. Você vai lá por Deus. Você vai lá ter um encontro com Ele. Estudar a Bíblia. Contra novas amizades e tal. A gente não precisa ser amigo de todo mundo e abraçar todo mundo. A gente tem que respeitar. Entende? Temos que amar com aquele amor de amizade. Mas a proximidade é uma coisa diferente. Então, se você quiser ter proximidade com uma pessoa diferente, uma nova, para descobrir as pessoas, beleza. Ok? Agora, não use isso para não ir na igreja. Fulano, eu não gosto dele. Que isso? Então você tá indo na igreja pela pessoa errada. Então você entrou pela pessoa errada, você não entrou por Jesus, né? Então, amanhã na igreja, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.